governador de Minas Gerais, Romeu Zema, tem 5 dias para prestar informações sobre declarações feitas por ele contra a vacinação em crianças. A determinação é do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Acompanhe os detalhes com Rossini Gomes. As declarações do governador mineiro foram feitas em um vídeo publicado no dia 4 deste mês, ao lado do deputado federal Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, e do senador Cleitinho Azevedo, do Republicanos do mesmo estado. Romeu Zema disse que, em Minas, todos os alunos, vacinados ou não, terão acesso às escolas e defendeu que a criança aprenda ciência para que ela mesma decida se quer ou não ser vacinada. A posição do governador levou parlamentares do PSOL a entrar com reclamação no Supremo Tribunal Federal. No despacho, o ministro Alexandre de Moraes disse que as informações de Zema são necessárias para apreciar melhor a questão e determinou que, após os esclarecimentos do governador, o processo seja encaminhado para que a Procuradoria-Geral da República também apresente parecer. E o ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu 20 decretos municipais de cidades de Santa Catarina que derrubavam a exigência do esquema vacinal completo para a matrícula na rede pública. Anderson Arcoverde tem os detalhes. O ministro Cristiano Zanin atendeu a um pedido do PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, em arguição de descumprimento de preceito fundamental. Na prática, os decretos questionados se referem à exigência da vacina contra a Covid-19. O partido alegou que as normas violam preceitos fundamentais previstos em 4 artigos da Constituição. Entre eles, o artigo 6º, que estabelece que a saúde e a proteção à infância são direitos sociais. Na decisão, o ministro Zanin destacou que o direito de todos os brasileiros de viver em um ambiente sanitariamente seguro deve se sobrepor a pretensões individuais de não se vacinar e que, em se tratando de crianças e adolescentes, a legislação infraconstitucional reforça a necessidade de proteção, conforme se observa no Estatuto da Criança e do Adolescente. Zanin lembrou ainda que, durante a crise sanitária da Covid-19, o Supremo Tribunal Federal se manifestou pela obrigatoriedade da vacinação. A decisão individual do ministro tem efeito imediato, mas ainda deverá ser referendada pelo plenário. O Supremo começou a julgar hoje, em plenário virtual, mais 15 réus denunciados pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Os ministros têm até dia 23 de fevereiro para votar. Bom, ainda falando em plenário virtual, no último julgamento virtual, os ministros condenaram mais 41 pessoas envolvidas nos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro. Ao todo, já foram condenados 71 réus por participação nos atos. As informações quem traz para a gente agora é Cristina Marques. As ações penais foram julgadas no plenário virtual. A maioria dos ministros acompanhou o relator, ministro Alexandre de Moraes, no entendimento de que, ao pedir intervenção militar, essas pessoas tinham a intenção de derrubar o governo eleito de forma democrática em 2022. A maioria dos réus foi sentenciada pela prática dos crimes de associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. As defesas dos réus alegaram, entre outros pontos, que as condutas não foram individualizadas, mas o ministro Alexandre de Moraes concordou com o argumento da Procuradoria-Geral da República, de que se trata de um crime de autoria coletiva e que, a partir de uma ação conjunta, todos contribuíram para o resultado. Além disso, o relator constatou que, entre as muitas provas apresentadas pela PGR, algumas são explícitas, produzidas pelos próprios envolvidos, como mensagens, fotos e vídeos publicados nas redes sociais. Dos 41 réus condenados, 26 tiveram as penas fixadas em 16 anos e 6 meses de prisão, 12 em 13 anos e 6 meses de prisão e 3 foram sentenciados a 11 anos e 6 meses de prisão. A condenação também inclui um pagamento de indenização a título de danos morais no valor mínimo de 30 milhões de reais. Esse valor deverá ser pago de forma solidária por todos os condenados, independentemente do tamanho da pena.
Até o momento, as acusações apresentadas pela Procuradoria-Geral da República resultaram em 71 condenações. E o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, afirmou que não há proibição ou limite para as comunicações entre advogados de investigados na Operação Tempus Veritatis. A explicação divulgada hoje foi tomada em petição apresentada pelo Conselho Federal da OAB, questionando decisão anterior do ministro que impôs medidas restritivas aos investigados. Bom, a resposta do ministro Alexandre de Moraes à OAB deixa claro que estão mantidos integralmente o direito dos advogados à liberdade do exercício profissional e o direito à comunicação resguardados constitucionalmente. O que não pode, segundo o ministro, é a defesa servir de intermediária para os investigados conversarem entre si. Em outubro, teremos eleições municipais. De acordo com a Justiça Eleitoral, o número de candidaturas indígenas tem aumentado desde as eleições de 2016. Mas, apesar desse crescimento, a representatividade desses povos ainda é baixa. Acompanhe agora na reportagem de Carolina Chaves. 2024 é ano de eleições municipais. Mais de 152 milhões de brasileiros devem ir às urnas para eleger prefeitos e vereadores. Uma oportunidade de ampliar a representatividade das minorias como os indígenas. Isso vale tanto para votar e ser votado. Você sabia que o primeiro indígena eleito no Brasil foi Juruna Chavante antes da Constituição Federal Brasileira? Você sabia que depois de Juruna Chavante demorou mais de 30 anos para eleger candidaturas indígenas no Congresso Nacional? Você sabia que somente em 2019 foi eleita a primeira mulher indígena no Congresso Nacional, Joênia Wapchana? O número de candidatos que se autodeclararam indígenas cresceu desde 2014, quando a Justiça Eleitoral começou a computar informações de cor e raça no registro de candidatura. De acordo com o TSE, atualmente há 320 etnias indígenas cadastradas na Justiça Eleitoral. E o eleitorado indígena equivale a mais de 73 mil cidadãos, ou seja, 0,05% do número de votantes no Brasil, que tem mais de 152 milhões de eleitores. Em 2020, as eleições municipais registraram 1.721 candidaturas autodeclaradas indígenas, um crescimento de 11% em relação ao pleito anterior, de 2016, com 1.546 perfis semelhantes. Em 2020, o estado do Amazonas registrou a maior quantidade de candidatos autodeclarados indígenas, com 467 concorrentes nas diferentes disputas, prefeito, vice e vereadores. Mato Grosso do Sul estava em segundo lugar, com 202 candidatos indígenas. Em 2020, apenas 9% dos concorrentes ao cargo de vereador conseguiram ser eleitos para ocupar uma cadeira na Câmara Legislativa Municipal, o equivalente a 181 indígenas, 13 a mais que em 2016. Já o número de lideranças indígenas nas prefeituras cresceu de 2016 para 2020. De 10 vice-prefeitos e 6 prefeitos para 12 vice-prefeitos e 8 prefeitos. O número ainda não é suficiente para dar voz e visibilidade a um grupo com tantas demandas. A sociedade brasileira agora precisa também refletir que o Brasil que começa por nós, mas ao mesmo tempo demorou tanto tempo, está tão atrasado para a presença indígena em diversos lugares. Por isso que a Justiça Eleitoral tem organizado diversas formações para pensar, sobretudo, a importância de ter indígena em todo lugar. Em Alagoas, o Tribunal do Estado montou um clube do livro que tem transformado a vida dos servidores. A reportagem é de Lídia Lemos. Chegando à marca de 50 obras lidas e discutidas em reuniões como essa, o Clube do Livro, Direito e Literatura, que existe no Judiciário Alagoano desde 2019, segue fazendo transformações na vida de quem se propõe a mergulhar no universo da leitura. Eu costumo dizer, sem exagero nenhum, que ele foi um divisor de águas. Eu era uma Ana Paula antes e hoje eu sou outra e eu acredito que melhor. E eu explico o porquê. É que quando a gente está tratando da literatura com o direito, a literatura ela traz para a gente, nessa função social dela,
temas importantes, relevantes para o nosso dia a dia. E quando a gente traz isso para o clube de leitura, através dos livros que são escolhidos, né, pelos nossos mentores, então a gente consegue ter uma vivência maior. Você lê o livro sozinho, né? Então é um diálogo com o livro, mas é solitário. Porque, como diz Paulo Freire, você inicia um diálogo com o livro. Mas quando você vem para a reunião, isso ganha um peso muito maior. Especialista em informática, Jéssica confessa que não tinha muita intimidade com os livros. Ela revela que se encontrou na leitura e que o clube tem trazido também outros benefícios. Eu sou uma pessoa muito tímida e que, a partir dos encontros, das reuniões, eu consegui ter uma expansão maior, né, de vocabulário, e também eu acredito que eu tenho me comunicado de uma forma um pouco mais clara, tenho me feito entender melhor desde que entrei para o Clube do Livro, né? A analista judiciária Andréa Santa Rosa participa do clube desde o início de sua criação. Ela conta que retomou o hábito da leitura, que tinha ficado deixado de lado com os afazeres do dia a dia. É interessante, é uma experiência diferente, porque muitas vezes a gente lê o livro e fica ruminando a leitura sozinho, né? E com o clube a gente tem a chance de conversar com outras pessoas, de ver outras visões do mesmo livro. O Gustavo é um dos curadores do clube. Ele conta como funciona a seleção de autores e obras. A partir de algumas temáticas dos livros que a gente escolhe, né? Seja de liberdade, uma temática histórica que conte um pouco da história do Brasil também, que reverbera no nosso presente. E a gente está sempre muito atento, né? A gente vai desde os clássicos, né? A gente já leu Shakespeare, Sófocles, o clássico grego, até escritores que lançam um livro, estão lançando livro nesse momento, né? Nesses últimos anos. O Clube do Livro atualmente é formado por 28 integrantes e é comandado pela diretora da Biblioteca da ESMAU, Miriam Alves. O clube ele é composto por servidores, magistrados, estagiários, enfim, toda a comunidade do Poder Judiciário pode participar do clube. Ele funciona por ciclos de leituras. A cada ciclo nós lemos 6 livros e nos reunimos na primeira segunda-feira de cada mês para debater o livro lido no mês anterior. O Jornal da Justiça, primeira edição de hoje, fica por aqui. Acompanhe agora na programação, você vai ficar com a continuação da sessão do Tribunal Superior do Trabalho. Boa tarde, ótimo fim de semana. Tchau, tchau.